Eu saúdo a todos com a paz de Yahushua e quero ler um trecho da palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Terminamos o versículo 3. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Criador, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Criador, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Iarro. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Criador e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Criador, Iarro dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Iarro: Sai e põe-te neste monte perante o Criador. Eis que passava o Criador, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Criador não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Criador não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Criador não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Criador, Iarro dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Criador: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Iarro. Então, nesse trecho, o
Todo-Poderoso falou grandes coisas ao meu coração e assim o que foi mais forte é que sempre que um servo do Criador se dispõe, se entrega para fazer a obra, para obedecer aquilo que o Pai manda fazer, os inimigos se levantam de todos os lados e armam ciladas de todas as espécies. E nesse trecho nós vemos aqui que Elias, ele tinha feito uma obra grandiosa, ele tinha se doado, entregue o seu coração e a sua vida para ser usada pelo Todo-Poderoso contra a vida daqueles que estavam prevaricando em Israel, que estavam entregues à prostituição, adorando a deuses estranhos, fazendo aquilo que é contrário ao que o Criador nos ensina através da Escritura. E Elias, ele havia enfrentado os profetas de Baal e havia prevalecido contra eles, porque Iarro era com Elias e fez um milagre tremendo. E como consequência, os profetas de Baal foram todos destruídos, foram mortos. E Jezabel, que era a esposa de Acabe, que era uma adoradora de Baal, que era uma serva das trevas, que lutava para destruir os servos do Todo-Poderoso, se levantou contra aquilo e fez uma declaração que ela iria mandar destruir, ia eliminar o profeta Elias da face da terra por conta do que ele tinha feito. Porque na realidade ela se irou porque os profetas de Baal, ou seja, os servos do diabo que eram aliados dela, haviam sido destruídos e assim ela estava enfraquecida. Então se levantou para declarar que ia acabar com a vida de Elias, que era um servo do Criador de Iarro. E este, temendo aquela declaração, ele fugiu para salvar a sua vida. Nós lemos aqui, ao longo desse trecho, que ele se dispôs, ele foi para o deserto, ele deixou o seu moço em algum lugar e seguiu em frente, para que a sua vida não fosse ceifada. Só que chegou ao ponto que ele pediu ao Todo-Poderoso que tirasse a sua vida, porque ele não estava mais suportando aquela perseguição. Ele não estava mais suportando aqueles servos das trevas que estavam sendo usados para destruir a sua vida. Então ele ficou ali como que aguardando a morte vir tragá-lo. Mas o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, o Iarro a quem Elias servia, a quem nós servimos, ele não desampara os seus. Ele não deixa o inimigo prevalecer na vida daqueles que são fiéis ao Todo-Poderoso. Então, o próprio Pai, ele tomou uma providência. Elias estava sozinho no deserto e não tinha nada ao seu derredor. Ele não tinha alimento, ele não tinha água. Ele estava apenas debaixo de uma árvore, se amparando ali do sol, e adormeceu, esperando a morte chegar. Mas o Todo-Poderoso, ele tem planos e propósitos diferentes daqueles que muitas vezes nós fazemos. E os seus planos e os seus propósitos são muito maiores do que o nosso, porque ele é todo-poderoso e ele nos mostra isso através do seu agir. Então, ele providenciou pão e água para o seu servo. Ele trouxe de alguma forma, enviando ali talvez um anjo, e
providenciou alimento para o seu servo suficiente para ele ter suas forças refeitas. Ele comeu um bocado, adormeceu novamente, mas o Todo-Poderoso tinha pressa num agir que era necessário Elias fazer. O Todo-Poderoso estava com pressa de usar o seu servo para mais uma obra. Então alimentou-o mais. Aqui nós vemos que havia pão e água para alimentar o corpo físico de Elias. Mas o que eu sinto em meu coração é que, além daquele alimento físico, acima daquele alimento e acima de todas as coisas, o espírito do profeta foi alimentado pelo Todo-Poderoso para que ele tivesse condições de prosseguir na obra que tinha para fazer. E assim, aquele que agiu fortalecendo a Elias é o mesmo que age hoje na minha e na tua vida, quando estamos fracos, quando estamos temerosos, quando estamos em alguma dificuldade. É Ele que se levanta e estende a sua mão para nos livrar, para nos ajudar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos fortalecer, para prosseguirmos a nossa caminhada. E assim Ele fez, porque vemos aqui nesse trecho que com pão e água foi suficiente para Elias caminhar 40 dias e 40 noites, meu amado. Ele não estava tendo alimento todo dia, não. A palavra diz aqui que esse alimento fortaleceu o profeta para caminhar 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Então assim o Pai nos alimenta todos os dias. Ele nos sustenta através da sua palavra. Ele nos sustenta através do seu Santo Espírito, bradando em nossos corações que nós não podemos baixar a nossa cabeça, que nós não podemos ceder às investidas do diabo, que nós não podemos deixar o inimigo prevalecer nas nossas vidas e nas nossas casas, que nós temos que nos levantar com ousadia e intrepidez, movidos pelo Espírito Santo, e ordenar a todo demônio que bate em retirada da nossa presença, que solte a nossa vida, que solte a nossa família, que solte o povo do Todo-Poderoso na face da terra. Porque o Espírito que moveu e fortaleceu o profeta Elias, hoje ele habita dentro de nós. Todo aquele que faz uma aliança com Yahushua e permanece fiel. Então hoje nós temos muito mais condições do que Eliseu tinha naquela época, porque nós temos o Espírito do próprio Yahuwah habitando em nós para nos capacitar para fazer aquilo que precisamos fazer. E tantas vezes estamos nos acovardando, estamos olhando para as dificuldades, estamos olhando para as pessoas que se levantam movidas pelo inimigo, querendo nos afrontar, mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos baixar as nossas armas, nós não podemos ceder nem 1 milímetro para o diabo, porque nesta última hora ele está furioso, está procurando destruir o maior número de famílias, ele está procurando fazer moveres para que o amor esfrie nos corações dos servos do Todo-Poderoso. O diabo, meus amados, minhas amadas, ele é astuto, ele é mau, ele é perverso e ele tem poder. Nós não podemos desmerecer isso, nós não podemos fazer de conta que ele não tem poder, porque ele tem poder sim. Ele tem destruído vidas, ele tem ceifado vidas antes que elas se reconciliem com o Todo-Poderoso. E nós não podemos ceder para ele, nós precisamos estar revestidos de Yahushua, nós precisamos estar fortalecidos no Espírito Santo para ordenar que ele bata em retirada da nossa presença em nome de Yahushua, porque ele é um derrotado. O diabo é um derrotado na minha e na tua vida, porque nós somos lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, meus amados, nós vemos aqui nesse trecho uma expressão do Todo-Poderoso para nos fortalecer. Ele trouxe uma injeção grandiosa na primeira palavra que nos foi trazida, para que nós possamos perdoar
os nossos inimigos, para que nós venhamos a amá-los, a amar os nossos irmãos e amar também aqueles que nos perseguem. E agora Ele nos mostra que nós temos que ir adiante, nós não podemos retroceder. E para amarmos os nossos inimigos, nós precisamos do amor do Pai em nosso coração. Nós precisamos estar fortalecidos na rocha que é Yahushua, e nós precisamos estar em obediência e submissão a Ele. Então, aqui, como o profeta Elias, ele ouviu a voz do Criador e obedeceu, ele foi fazer a missão que o Pai tinha dado a ele, mesmo sabendo que havia servos das trevas querendo matá-lo, querendo destruí-lo. Mas aí ele foi fortalecido não só na carne, ele foi fortalecido acima de tudo no espírito. Por isso ele se lançou para fazer a obra que o Pai tinha ordenado para ele fazer. Ele caminhou destemidamente e chegou ao lugar onde o Pai tinha ordenado que ele fosse e fazer a obra que o Pai mandou ele fazer. Você vê, olha, que em meio à luta, em meio à perseguição, o Pai deu a ele uma missão muito maior, muito mais forte, de ungir 2 reis e ungir um profeta. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, para não só deixar pessoas, deixar servos para continuar a obra, mas para fortalecer aquele servo que estava temeroso daquela situação. Então nós vemos que o Pai, ele age de maneira grandiosa, usando os seus servos, e age na vida dos seus servos, para que eles possam fazer alguma coisa. Porque se formos olhar para as nossas limitações, nós não damos um passo à frente, nós não temos condições de fazer nada. Mas quando nos submetemos àquele que nos criou, àquele que nos ama, àquele que deu o seu Filho para nos resgatar, quando nos firmamos nele, quando olhamos para ele, aí nós somos fortalecidos. Aí é que na nossa fraqueza nós somos fortes, porque não estamos confiando no nosso braço, mas estamos confiando naquele que nos arregimentou e que vai na nossa frente como nosso general, abrindo o caminho para que nós possamos passar e realizar a obra que ele mesmo determinou que nós fizéssemos. Então, meus amados, vemos aqui que o profeta Elias, ele foi e ungiu rei sobre Israel, ele ungiu rei sobre a Síria, e ele foi também ungir um profeta, que era o profeta Eliseu, que iria dar sucessão à obra que o próprio Elias já estava fazendo, porque ali o Todo-Poderoso já estava preparando o coração do profeta, que ele havia de ser recolhido, mas que a obra não podia parar, a obra tinha que continuar, e ele precisava preparar alguém para dar continuidade ao trabalho que ele havia começado. Então, assim, meus amados, nós temos que proceder, nós precisamos prosseguir e estar nos entregando nas mãos do nosso Criador, para que Ele trate o nosso coração e nos capacite para levar a verdade, levar o Evangelho de salvação e poder, para que outras vidas sejam afetadas e que essas vidas também passem a ser instruídas pelo Espírito Santo para continuar a obra. Porque a obra não pode parar. Se o Criador chamar um de nós, antes que Yahushua venha buscar a sua igreja, é preciso haver pessoas preparadas e capacitadas para continuar a obra. E nós não podemos estar nos amedrontando, nos acovardando e querendo retroceder. Não, meus amados, minhas amadas, estamos em tempos do fim. É hora de avançar, avançar sem medo, avançar sem temor, avançar sem olhar para trás, mas avançar olhando para o lugar que nos espera, que é a Jerusalém Celestial, uma cidade de ouro que já está esperando por mim e por você. Mas é preciso que nós estejamos firmados, é preciso que nós sejamos fiéis e submissos ao Todo-Poderoso para termos condições de adentrar nesta cidade que já está nos aguardando. Então, meus amados, minhas amadas, não olha para as dificuldades,
Não olha para os gigantes que se levantam contra a tua vida. E esses gigantes muitas vezes se levantam dentro da nossa própria casa, usando as pessoas que são mais próximas para nos ferir, para que venhamos a desanimar. Não, meus amados. Se você está sendo ferido dentro da sua própria casa, clama ao Senhor que Ele derrame uma porção dobrada de amor no teu coração para amar esses que estão te ferindo. E você vai prosseguir, e este amor vai impactar a vida dos que estão te ferindo e vai levá-los ao arrependimento, e vão reconhecer que estão errados, e ao invés de te ferir, vão te ajudar, vão ser instrumentos na mão do Todo-Poderoso para te ajudar na obra que você precisa fazer. Então, não olhe para as dificuldades, não olhe para os que te ferem, não olhe para as dificuldades financeiras, não olhe para as dificuldades físicas, não olhe para as enfermidades, não olhe para a obra do diabo. Olha para o Todo-Poderoso, porque é Ele que pode e sabe cuidar de você. É Ele que sara as tuas feridas e as minhas feridas. É Ele que nos sustém e é Ele que nos faz caminhar em passos largos para o alvo, que é o céu, porque nós não somos aqui da terra, nós não somos aqui deste lugar, nós fomos comprados para ir para a glória, para ir morar no céu e não para ficarmos aqui nesta terra, porque tudo aqui será destruído, mas a Jerusalém celestial, ela é eterna e ela está preparada, nos aguardando. Então vamos correr, vamos nos ajustar e vamos avançar, porque Yahushua está voltando para nos buscar e é muito breve, e precisamos estar preparados, prontos em espírito, alma e corpo, para podermos sermos dignos de adentrar aos céus, depois de sermos transformados, porque esta carne que temos não se converte, luta contra, não tem condições de adentrar aos céus, por isso ela vai ser transformada, e assim teremos condições de estar por toda a eternidade louvando e engrandecendo o nome do nosso Criador, Yahweh, o Todo-Poderoso, que está com os braços estendidos para nos receber, e Ele está pronto para te receber. Você que ainda não fez a sua aliança com Yahushua, ou que fez e que ao longo da caminhada esmoreceu, esta é a hora. Refaz esta aliança, reafirma a tua aliança, e você que ainda não fez, faça a sua aliança com Yahushua, permaneça fiel, porque o céu é o lugar que está nos aguardando. Mas é preciso nós tomarmos essa postura e permanecermos fiéis àquele que nos arregimentou para esta obra. Que o Todo-Poderoso, que o Pai Eterno, Yahweh que está no céu, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, a você e a sua casa, em nome de Yahushua. Ele diz assim: se estáis cansado e oprimido, basta vir a mim que eu te alivio.